A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque Ele está me dando mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em espírito, eu aqui e você aí, para tratarmos do assunto do reino, para tratarmos do assunto da liberdade em Cristo, para tratarmos do assunto do crescer na graça e no conhecimento. Eu agradeço por ele ter me dado esse conhecimento e estar podendo compartilhar com todos vocês aí do outro lado. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Agradeço aos novos inscritos, aos inscritos mais antigos, é sempre bom estar agradecendo vocês. Muito obrigado por fazer parte dessa família Reconciliados em Cristo. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Muito obrigado mesmo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte da família Reconciliados em Cristo. É um canal de estudo, não é um canal assim de pregação, mas estamos aqui buscando aprender e transmitir para os nossos irmãos aí do outro lado o que aprendemos, o que pesquisamos, transmitiremos a vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se essa mensagem está sendo edificante para você e você acha importante transmitir ela para mais pessoas, faça isso, compartilhe ela. E eu estou fazendo a live no YouTube, no Facebook, mas logo eu estarei postando ela no YouTube. E lá ela vai ser programada para daqui uns dias, né? Aqui no Facebook você vai estar vendo ela agora, mas no YouTube ela vai aparecer daqui uns dias. Então, antes de começarmos a entrar a mais esse estudo, eu quero pedir, pegue a sua Bíblia e acompanhe na leitura. Pegue-a e acompanhe na leitura. Vai estudando junto, vamos crescer na graça e no conhecimento. Deixa seu comentário, se eu puder eu estarei lendo aqui, né? De repente você faz algum questionamento, algumas afirmação, a gente estará lendo aqui para vocês. Então vamos nessa, né? Crescer na graça e no conhecimento. Eu quero, antes de mais nada, dizer aos nossos irmãos que ainda se encontram dentro do sistema religioso, você que acredita que eu tenho como o objetivo aqui nesse canal falar mal de vocês, não, né? Há uns tempos atrás, há uns anos atrás, a gente até que batia mais de frente com alguns irmãos que se encontram ainda no sistema, mas de um tempo para cá a gente vem mudando a nossa maneira de anunciar a palavra de Deus. E a gente tem que mudar, temos que trazer os nossos irmãos para o nosso lado. E aprender é isso, é a pessoa conseguir enxergar que há necessidade de mudar. Então, nós hoje batemos de frente com o sistema religioso, contra o sistema. Algumas pessoas que se encontram lá dentro, infelizmente, ela está sendo vítima desse sistema. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo vítimas e a gente às vezes tenta explicar para as pessoas, tenta falar com elas, mas é o Espírito Santo do Eterno que vai iluminar os olhos do entendimento. Então, quando a gente vem aqui para transmitir essa mensagem, não ponha na tua cabeça que estamos falando mal de você, muito pelo contrário. Se você já estiver de posse aí da sua Bíblia na mão, então vamos ao que interessa. Se você não é inscrito no canal Reconciliados em Cristo, faça a sua inscrição, se inscreva lá, isso é muito importante. Olha, está consumado,
essa frase Jesus disse quando ele foi crucificado. Ele disse: está consumado. Talvez você, fazendo parte de uma denominação, você já tenha passado, né, por essa passagem, já tenha lido, mas você sabe o que ela significa? Alguém já explicou para você, o seu pastor, o seu padre, já explicou para você o que isso significa? Está consumado? Será que você sabe o que significa isso? Essa passagem, se você souber, deixa aí nos comentários. Se você não souber, também deixa aí nos comentários. Veja, e depois no final do vídeo, faça um novo comentário o que você aprendeu e o que você já sabia acerca disso aí. Essa passagem que eu estou falando para vocês, acerca de que Jesus disse está consumado, ela se encontra em João. Nós vamos ler aqui, João 19:30, mas vamos estar lendo aqui João 19:28 até o verso 30, que diz, na minha Bíblia, está escrito assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a numa sopa, lhe chegaram à boca. Eu sei, abençoado, que é Yahshua, mas eu duvido que você leia toda a Bíblia usando a palavra original. Eu duvido que você leia toda a Bíblia falando Yahshua ou o original. Eu duvido. E o Deus que eu estou pregando, o Jesus que eu estou pregando, ele sabe de quem que eu estou falando. Ele sabe. Eu duvido que você leia toda a Bíblia falando o nome verdadeiro de todos os personagens. Eu duvido que você leia. Entendeu? Agora, o Deus que eu anuncio aqui, ele é onisciente, onipresente e onipotente. E ele sabe muito bem de quem eu estou falando. E naquela época, o que era dito naquela época, hoje muitas coisas já ficou perdida. E aí? Né? De repente as pessoas estão preocupadas só com o nome Yahshua, Yahvé, YHWH, tudo isso eu sei. Tudo isso eu sei. Mas aí eu quero te perguntar, você sabe de onde veio ao abençoado que fez aí? O nome dele é o Yahshua. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Deixa aí nos comentários. Você sabe de onde saiu essa esponja e esse balde com vinagre? Você sabe? Eu não vou dizer seu nome aqui, porque isso não deu permissão. Né? Porque aqui nós estamos lendo aqui, ó, estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja. Você sabe de onde veio esse vinagre e essa esponja? Eu acredito que não. Se você souber, deixa aí nos comentários. Mas seja sincero com você mesmo. E os outros irmãos que ainda não conhecem, que ainda não sabem, eu vou te dizer. Antigamente, os banheiros públicos, na época de Jesus, não era igual hoje, né? Tinha os de hoje, os banheiros públicos de hoje, tem aqueles boxes. Cada um entra lá para dentro, faz o que tiver de ser feito, né? Faz o que tiver de ser feito, o 2 ou 1, ninguém sabe. Mas naquela época de Jesus, naquela época bem atrás, o banheiro público era sentado um ao lado do outro, não tinha separação. Não tinha separação. E na frente das pessoas que estavam fazendo o 2, o 1 ali, corria um córregozinho, uma água, corria uma água. Quando eles terminavam de fazer o 1, o 2, eles pegavam aquela esponja com a vara e lavava lá na água,
e passava no vinagre e o outro reutilizava. Era o papel higiênico deles. Era o papel higiênico deles. Então esse balde, esse vinagre, nesse local aqui, que era um local onde se costumeiramente executavam pessoas, é bem provável que teria ali um banheiro público. E é bem provável não, com toda certeza, que esse vinagre e esse balde era usado no banheiro público. Ok? Então, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe que eu estou falando dele, do Yalfa, né? Então vamos lá. Então, João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Acho que eu não li o 19 não, né? Não, li sim. Está consumado. E aí, consumado o quê? O que é que está consumado? Ao irmão que está falando do Yalfa. Está consumado o quê? Exatamente, fazer as necessidades fisiológicas. É o 1, é o 2, entendeu? Então, está consumado o quê? O que está consumado aqui? Talvez você nas escolas bíblicas dominicais, o seu líder religioso nas igrejas católicas e por aí vai, talvez eles não tiveram tempo para te falar acerca dessa passagem. Talvez não teve interesse. Porque essa passagem te abre o entendimento para que você tenha a curiosidade de saber, está consumado o quê? Você tinha que perguntar isso aí ao seu líder. Está consumado o quê, pastor? Padre, está consumado o quê? As pessoas tinham que estar sabendo disso daí. Mas, infelizmente, eles não falam, porque a partir do momento que você souber que está consumado, se você for uma pessoa que realmente crê na palavra, eu duvido que você voltará a um local chamado igreja. Eu duvido, se você depois souber um pouquinho do significado de estar consumado, eu duvido que você volta a um local chamado igreja. Até porque igrejas são pessoas e não um local de 4 paredes. Se esse local que chama hoje de igreja fosse realmente necessário, Jesus não havia dito que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada do templo de Jerusalém, ao qual foi levantado para a manifestação do Deus vivo. Então, se as pessoas soubessem o que significa estar consumado, eles com certeza não pisaria dentro de um local chamado igreja. Então, eu vou dar continuidade aqui na nossa mensagem de hoje. Abra sua Bíblia agora em Mateus 5,17, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que veio para quê? Para cumprir a lei. Que lei que foi essa? Está muito claro aqui. Ele veio para quê? Cumprir a lei. Então, se ele veio cumprir a lei, com certeza, lá no madeiro, ele disse: está consumado. Eu cumpri a lei. Mas vamos dar continuidade aqui, para que vocês entendam melhor aí. Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, assim ensinar aos homens,
será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, ensinar, será chamado grande no reino de Deus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Está vendo? Então, havia aqui algo para que ele se cumprisse. Mas aí eu te pergunto, a lei, ele disse que não veio abrogar a lei, não veio acabar com a lei, mas ele disse que veio cumprir. Que lei? A lei de Moisés e aquela lei que foi dada a Adão lá no Éden, por onde entrou o pecado no mundo, através dele que entrou o pecado no mundo. Eu ainda vou fazer um vídeo falando dessa parte aí novamente. Então, está muito claro aqui, um dos propósitos do Messias ter vindo ao mundo e depois, na sua crucificação e morte, antes de ele entregar seu espírito, ele dizer: está consumado. Vamos ler de novo aqui, Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. A lei, abençoado. A lei, ela era 613 ordenanças. Ela era 613 ordenanças. E se você tropeçasse em um mandamento, você seria culpado de toda ela. Você seria culpado de toda ela. 613 mandamentos, né? Leis morais, cerimoniais, né? Então Jesus veio para cumprir. E quem conseguiria cumprir tudo isso? Era impossível. Era impossível para uma pessoa normal, terrena, cumprir 613 ordenanças da lei. Quando alguém tropeçava em um só ponto, sofreria as punições, as sanções, as obrigações cabíveis. Sofriam as sanções, as punições, as exortações cabíveis. Então, era impossível alguém cumprir. E só apenas o Messias cumpriu 613 mandamentos. Abra sua Bíblia agora em Tiago, só para confirmar o que eu estou dizendo. Tiago 2, verso 10. Olha o que está dizendo aqui. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Ou seja, você tinha que cumprir tudo, porque senão, né, não adiantaria nada, de nada adiantaria, de nada adiantaria. Você jamais, era impossível para qualquer um de nós, ou dos judeus, né, que a lei era para os judeus, cumprir. Mas de repente você deve estar pensando aí, olha, no verso 18 de Mateus 5, diz assim: porque a verdade vos digo aqui, até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que toda seja cumprida. Para que Jesus não tenha cumprido tudo, ele deveria estar vivo ainda. Então ele cumpriu todos. Ah, mas e o céu e a terra? Ainda nós estamos aqui e o céu e a terra ainda existem ainda? Abençoado. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 21 e veja o que está escrito aqui no verso 1. Olha aqui. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia, e que de Deus descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para seu marido. Abençoado, esse novo céu e nova terra aqui, ela não é físico mais, ela é espiritual. Esse novo céu e nova terra, a nova Jerusalém, ela não é física mais. Muita gente está esperando, olha,
um terceiro templo. O terceiro templo, nós somos o templo. Aquele templo de Jerusalém, ele foi derrubado, destruído, parece que 3 vezes, 2 vezes, né? 2 vezes na verdade. E eles estão esperando um terceiro templo até hoje. Mas Jesus falou que derrubar esse templo e edificarei outro em 3 dias. Estava falando do corpo dele. O corpo dele somos nós, a igreja, que já foi edificada. As pessoas não entendem isso. E novo céu e nova terra não é novo céu e nova terra no âmbito físico, no estado físico, mas não. É no estado espiritual. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. O reino dele não é desse mundo. Nós estamos aqui na terra de passagem. Estamos aqui de passagem. A hora que terminar o nosso período aqui, o nosso tempo aqui, o nosso espírito vai se desprender dessa carne e vai voltar para casa. Eclesiastes 12:7, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Temos falado nisso constantemente, né? Então, não é físico. Esse novo céu e nova terra não é físico, é espiritual. Vamos prosseguir agora para Gálatas 4, verso 1. Essa é uma das passagens muito linda, uma das passagens muito lindas. Prestem bastante atenção. Gálatas 4, verso 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Paulo aqui está falando para os Gálatas de que eles, quando estavam na antiga aliança, eles estavam sendo escravos da lei. E ele fala aqui, numa figura de linguagem, quando éramos meninos, não na sua estatura física, mas no entendimento. Olha aqui, vamos ler de novo? Digo, pois, ele fala aqui acerca do servo, né? Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, o herdeiro, aqui ele está falando para os Gálatas, né? Seria ele, herdeiro, mas é menino, porque ainda estava debaixo da antiga aliança, né? Em nada difere do servo, ou seja, em nada é diferente dos escravos, ainda que seja senhor de tudo, ainda que seja senhor. Ele está fazendo um paralelo para quem estava debaixo da lei com o servo, com o escravo, né? Ele está fazendo um paralelo aqui, quem estava debaixo da lei com o escravo. Mas vamos ver mais para frente aqui. Olha o verso 2 aqui de Gálatas 4. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado. Até um tempo determinado. Esse tempo já passou. E se você ficar aí, aguardar mais um pouquinho, nós vamos chegar lá e você vai ver que esse tempo já passou, né? Até um tempo determinado. Quando foi esse tempo? Quando Cristo disse, está consumado. Quando ele disse, está consumado, agora você não é mais escravo. Não é mais escravo. Verso 3 de Gálatas 4. Assim também nós, quando éramos meninos, no entendimento, né? Aqui não está escrito não, mas é isso que, né? Estávamos reduzidos à servidão, debaixo do primeiro rudimento do mundo, debaixo do primeiro pacto, debaixo da primeira aliança. É isso que ele estava dizendo, né? Estava, não está mais. Gálatas 4:4. Olha isso aqui. Segura essa bomba aí, senhores pastores, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. Para quê? Para quê? Para que Deus fez isso? Ou seja, para que Deus se manifestou em carne e sangue aqui? Para quê? Olha aqui no verso 5 aqui, ó. Nascido sob a lei, né? Ou seja, nascido debaixo da lei,
para remir os que estavam debaixo da lei. Nós nunca estivemos debaixo da lei. Então, olha, vamos ler de novo aqui. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, já veio, quando Deus disse está consumado, né, naquela época. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para remir, resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filho. A adoção de filho. Essa questão de adoção aqui, pessoal, ainda é nos dias de hoje da seguinte forma: mesmo que uma pessoa é adotada por alguém, ela se torna herdeiro. Ela se torna herdeiro. E para que se revogue uma decisão do juiz, é quase impossível, né? Aqui para nós nos dias de hoje. É quase impossível para as nossas leis de hoje. Agora, imagine essa adoção feita com Deus. Ela jamais será anulada. Jamais. Então, os Gálatas aqui estão recebendo essa mensagem de Paulo, que eles seriam resgatados de sob a lei para receber a adoção. Para receber a adoção. É isso que está escrito. Enquanto eles estavam debaixo da lei, eles eram considerados como um menino, né? Ainda que fosse dono de tudo. E tinha curadores, ou seja, pessoas que guiavam ele daqui para ali, dali para cá, porque era menino. Tinha os sacerdotes, né? Tinha os sacerdotes, tinha Moisés, tinha Arão, e tinha Davi, e tantos outros aí. Mas agora recebeu a adoção de filho. E quando que isso aconteceu? Quando Jesus disse, está consumado. Gálatas 4, verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abençoado, para que você possa dizer, Abba, Pai, você tem que entender que você não está mais debaixo da lei, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Porque Cristo já resgatou aqueles que estavam debaixo da lei. E já foi recebido por adoção. Nós nunca estivemos debaixo da lei. Nós nunca estivemos debaixo da lei. Então, nós somos filhos de Deus no Espírito. Ainda que tenhamos nossos pais segundo a carne, nós somos filhos de Deus e Espírito. Isso a palavra de Deus diz. Que nós somos filhos dele no Espírito. Além de que temos nosso pai segundo a carne. Então, para que eles recebessem essa adoção de filhos, eles tinham que sair da lei e vir para a graça. Se você está dentro de uma denominação religiosa que prega a antiga aliança, que prega doutrinas da antiga aliança em sua vida, você ainda está aqui debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, nessas condições que eu disse aqui anteriormente. Gálatas 4, verso 1, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores. Você ainda está debaixo das ordens, doutrinas, mandamentos de pastores, padres, e por aí vai. Ah, mas você está fazendo o que, Ivan? Não, eu não tenho ninguém aqui, eu não estou sendo pastor de ninguém aqui. Eu estou apenas lendo aqui e comentando, fazendo um comentário aqui. Agora, se você diz que a fé é pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. E se você crê, não é crer em mim, não. É crer no que está escrito aqui, ó. É no que está escrito aqui. Ainda que ela está muito mexida, essas Bíblias de hoje é muito mexida. Tem pessoas que só tem uma Bíblia em casa, falam, não, já tem mais de 20 anos que tem ela.
Não, essa aqui tem 20 anos que eu tenho. Eu tenho muitas Bíblias aqui em casa. E para mim fazer uma mensagem dessa, eu pesquiso praticamente, no mínimo, em 5 Bíblias. Porque difere muito uma da outra. Então a gente tem que buscar aquela que aproxima mais da realidade. Para que você saiba o que aproxima mais da realidade, você tem que conhecer bem do que você está lendo. Você tem que ter noção. Opa, essa aqui está dizendo algo aqui que é meio suspeito. Então você pesquisa em outra Bíblia. Ah, essa aqui está igual essa. Mas também, com uma pequena diferença, vai para outra. E é assim que eu faço, para chegar a essa conclusão aqui, de trazer essa mensagem aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia, esse tema de hoje, eu comecei a estudar ele há mais ou menos 2 horas da tarde. Agora, poucos 5 minutos para mim fazer ele aqui, eu refiz de novo, porque algo novo veio na mente, né? E assim vai. E isso que eu estou dizendo aqui é pouco demais para mim explicar o que significava, o que significa, o que vem a ser, o que Jesus disse, está consumado. Além disso aqui, está consumado que somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça, Efésios 2:8. Quando Jesus disse está consumado, o diabo foi aniquilado, Hebreus 2:14. Quando Jesus disse está consumado, em Colossenses 2:10, nós estamos perfeitos, já nascemos perfeitos. Tudo isso. Mas vamos continuar aqui. Gálatas 4:7. Assim que já não és mais servo, mas filho, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Está vendo, abençoado? O que disseram para você que você era, ou que você é? O que diz aí na sua igreja que você é? Você é filho, você é herdeiro, você é escravo. Ah, mas quando eu fui batizado, que o pastor falou que eu passei a ser filho. Aonde está escrito isso? Aonde? Aqui está falando, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filho. Aí o seu pastor, o seu líder religioso, fala para você que você passa a ser filho a partir do momento que você batiza. Aonde está escrito isso? Fala. Não existe. Aqui fala que para os Gálatas que eles se tornaram filhos por adoção, mediante a vinda, mediante a manifestação de Jesus. Está aqui escrito. Vamos continuar aqui. Colossenses 1:13 e 14. Colossenses 1:13 e 14. Olha o que está dizendo aqui. Nesse período que Jesus disse, está consumado, lá no madeiro, isso aqui aconteceu. O véu do templo rasgou de alto para baixo, né? A antiga aliança ficou para a esquerda, nova aliança para a direita. E, mediante esse evento que ocorreu no âmbito espiritual, esse que eu irei dizer agora, não o véu do templo, que literalmente foi rasgado de alto a baixo. As pedras se fenderam, né? E o véu do templo rasgou de alto a baixo. Esse evento aqui, ele aconteceu no âmbito espiritual. Colossenses 1:13 e 14 diz assim: e nos tirou da potestade das trevas. Aqui está falando que tirou, não é que vai tirar. Tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aí eu te pergunto, aí na sua denominação religiosa, você ainda está em pecado? Se você estiver em pecado,
Então essa palavra, está consumado, ela não serve para você. Porque quando o pecado que foi remido aqui em Colossenses 1,14, quando isso aconteceu, foi lá na cruz. Não existe mais pecado. Ah, então quer dizer que eu posso matar, que eu posso roubar e tal? Ué, você vai responder por cada ato seu. Por cada ato seu. O pecado era a transgressão da lei. É o que muita gente não sabe. Hoje, se você semear, o que você fizer, você colhe. Assim está escrito: o que semeia na carne, sofrerá na carne a corrupção. Está escrito, mas as pessoas acham que não, né? As pessoas acham que não. Vamos ler de novo agora e comentar, né? Que é importante a gente fazer os comentários. Ele nos tirou, tirou quem? Eles lá, os colossenses. E nós, Ivan? Nós já nascemos no reino. Nós já nascemos no reino. Olha, então o que eu estou fazendo aqui? O reino está dentro de nós. O reino está dentro de nós. Ele não é visto com aparência, não. Você não vê o reino, ele está dentro de você. É quando você tem paz, alegria, justiça, longanimidade, tudo isso aí. Isso é o reino de Deus. Não tem isso que a religião prega para você. Por que a religião prega um terror na vida das pessoas? Porque elas não se sentem no reino, ainda que estejam. Eles não se sentem no reino. Porque os dias que eles se sentem, olha, nós estamos no reino. Então, eles vão ser transformados no entendimento, porque já estão no reino. Só que não estão se sentindo. Vamos ler novamente. E nos tirou da potestade das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é no âmbito espiritual, não é no âmbito físico. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo sangue, viu, pastores? A saber, a remissão do pecado, dos pecados. Aí você vai numa denominação religiosa, fulano está em pecado, ou seja, Jesus vai morrer de novo, mas não pelos pecados de ninguém. Se você, pastor, prega que alguém está em pecado, aqui está falando que a remissão dos pecados aqui foi através da morte dele. Então, se você prega, pastor, que alguém está em pecado, é o mesmo que você falar que Jesus vai ter que morrer pelo pecado daquela pessoa de novo. Porque através da morte dele, através do sangue dele, que os pecados foram remidos. Então parem de pregar que alguém está em pecado. Parem de pregar que alguém está em pecado. Tem que mudar, o povo tem que abrir a mente para isso daí. Olha aqui, vamos para 1 João. 1 João 3. Eu vou ler o 4 aqui. Né? É para quem? Esses versículos que eu irei ler agora é para aquelas pessoas que acreditam que está em pecado. Digamos que você fala, esse cara está ficando doido. Ele fala que ninguém está em pecado. Eu não tenho pecado mais. Eu não tenho pecado mais. E vou dizer por quê também. Você pode estar lendo aí, ó. 1 Pedro 2,24. Vamos ler aqui. 1 Pedro 2,24. Para você que acredita que você está em pecado, olha o que diz aqui. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Os nossos de quem? Os nossos de hoje. Nós não havia nascido. Ele levou os pecados de quem estava debaixo da lei, porque o pecado era transgressão da lei. Nós iremos ler agora, depois disso aqui. Se você está dizendo, você, pastor, prega que alguém está em pecado, você está profanando o sangue de Cristo. Você está mentindo. Você está mentindo, porque aqui fala que Jesus levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro.
Você lembra, pastor, quando ele estava caindo com aquela cruz? Está escrito na sua Bíblia. Você lembra quando ele disse assim lá no madeiro: Pai, por que me abandonaste? Sabe por quê? É porque ali estava o pecado de quem estavam debaixo da lei. Isso para você não é nada? Para você continuar aí dizendo que as pessoas estão em pecado? Isso para você não é nada? Ou seja, se alguém está em pecado hoje, Cristo vai ter que morrer novamente, carregar a cruz novamente. Você já parou para pensar isso daí? Porque aqui está dizendo, ó, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, nós estamos mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Ao verso 25, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendo voltado ao pastor verdadeiro, que deu a vida pelas ovelhas, né? E bispo da vossa alma. E os pastores estão pregando por aí, e as pessoas estão em pecado, né? Vamos lá para 1 João 3,4. Né? É, 1 João 3,4. Esses dois versículos que eu irei ler agora, ele é principalmente para quem acredita que está em pecado. Mas antes de eu ler o versículo de número 8, deixa eu te perguntar. Responde com a sua consciência. Você é do diabo? Você é do diabo? Eu acredito que você vai falar, não. Você tem pecado? Eu imagino que você vai falar assim, eu tenho. Se eu disser que não tenho pecado, eu já pequei, porque assim está escrito. Só que você tem que saber quando isso foi escrito, para quem foi escrito, até quando isso valeu. É o mesmo que você acostumado a andar numa avenida, aí você sai, mora fora, em outra cidade, quando você volta, aquela avenida não é mão dupla mais, ela só vai ou então só vem, e você continua, né, andando normal. Opa, para aí, está errado. Não, mas aqui é assim, não, isso aqui não é mais. Então é assim que você tem que ler a Bíblia, sabendo respeitar isso daí. Então, se você disser que não é do diabo, mas que tem pecado, e que se disser que não tem pecado já pecou, primeiro eu vou ler aqui, ó, 1 João 3,4. O que é pecado para você? O que é pecado? Deixa aí com você mesmo, responda para você mesmo. Aqui está dizendo assim: qualquer que comete pecado, comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ou seja, eu vou ler outra tradução, vou ler aqui a portuguesa King James, né? A Bíblia King James atualizada. Está dizendo assim: toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Na sua Bíblia, como que está escrito? 1 João 3,4. Como que está escrito? Agora vamos para o verso 8. 1 João 3,8. Né? Eu quero que você responda aí né? Se você tem pecado, se você é do diabo, né? Vamos lá. 1 João 3,8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Ah, tá vendo, Ivan? Habitualmente. O diabo aqui, abençoado, o diabo aqui, nesse sentido aqui, era a lei de Moisés. Era a lei de Moisés. Ah, mas que absurdo. Não vou nem entrar nesse detalhe aqui não, que é muito longo. Se for para me explicar isso aqui, e vai ficar muito grande o vídeo aqui, né? Igual Hebreus 2,14, quando Jesus aniquilou lá o diabo na morte, era a lei de Moisés, que tinha o poder, né,
que tinha o poder, o império, né? Tinha o império da morte. Porque alguém cometesse alguma transgressão era apedrejado até a morte. Era a lei do Moisés era assim, olho por olho, dente por dente. Então, Jesus veio, cumpriu a lei, aniquilou ela, cumpri, acabou. Não precisa mais ninguém cumprir agora, eu cumpri. Derramei meu sangue, paguei o preço, acabou. A conta de vocês, eu risquei ela, rasguei, queimei e manchei ela com meu sangue, acabou. Entendeu? 1 João 3,8. Aquele que vive habitualmente pecando é do diabo. Então, se você disser que tem pecado, se eu perguntar hoje, você tem pecado? Você tem. Daqui 1 ano, você tem pecado? Tem. Daqui 1 mês? Tem. Daqui 2 meses? Tem. Então, você vive habitualmente pecando, né? Vamos ver outras traduções aqui, como que diz. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, se você disser que tem pecado, então, só lamenta, então. Você é do diabo. E se você acredita que existe um diabo, igual o sistema religioso prega, só lamenta, então, que você é dele. Mas aqui nós sabemos que esse diabo aqui era a lei de Moisés. Agora, veja esse verso da frente aqui. Veja. Vamos terminar de ler aqui. Vamos terminar de ler. O verso da frente não é o mesmo, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para deixar o pecado. É isso que está escrito na sua aí. Eu pedi para você assistir aí com a sua Bíblia em mãos. Você fez isso? Para destruir as obras do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Me diz aí, pastores, senhores do sistema religioso, você está em pecado? Então você está falando que Jesus não manifestou. Se manifestar, todo mundo sabe que ele manifestou. Mas tirar o pecado, poucas pessoas sabem. E aí? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu já havia abençoado falando aí que Hebreus 2,14, Jesus não aniquilou o diabo, não. Não, aquilo ali, eu entendi assim, que ele quis dizer que ele deu uma paulada na cabeça dele, ele ficou tonto lá assim, e ele vai, daqui a uns tempos ele aparece de novo. Que absurdo, hein? Que absurdo, uma coisa dessa. É porque eles vê, Hebreus 2,14, falando mais um pouco aqui. Por isso que está consumado, ele manifestou para desfazer a obra do diabo e tantas outras coisas que ele fez. Por isso que ele falou assim, está consumado. Depois que ele viu que tudo tinha concluído, ele falou, está consumado. A mesma coisa de você pegar uma construção e terminar ela e falar assim, terminei, acabou. Não precisa fazer mais nada. Mas aí vem uma pessoa lá e fala, não, ainda tem que trocar a telha, não, ainda tem que arrumar um tijolo, e por aí vai. Está consumado. Olha aqui. Hebreus 2,14. Isso aqui a gente tem que falar sempre para as pessoas. Põe na cabeça, né? Visto, pois, que os filhos participam comum de carne e sangue. Abençoado. Eu vou ler aqui, depois eu vou fazer um pequeno comentário para vocês verem. Vale a pena. É muito bom a gente aprender. É muito bom. Eu vou ler e vou comentar. Porque só nesse versículo de Hebreus 2,14 tem muita coisa aqui que se a pessoa não observar passa batido. Eu vou ler e vou comentar. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos participam comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem. Aqui está falando tem, mas outras dizem assim, aniquilasse aquele que tinha. Quando fala tem, é naquela época, porque o juízo de Deus só veio no ano 70. Então essa aqui está falando, aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Agora, ao verso 15 aqui, ele livrasse todos
os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Quem estava sujeito à escravidão? Você lembra de nós falar daquela passagem que, se eu não me engano, é de Gálatas, né, 4, que o filho todo tempo que o filho é herdeiro e nada difere do escravo, né? Agora, preste bastante atenção. É visto como os filhos. Quem é os filhos aqui? Participam de carne e de sangue. Quem é esses filhos que participam de carne e de sangue aqui? Você sabe? Somos nós, em espíritos, quando nos revestimos de carne e sangue. Que nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. Quando o nosso corpo, quando o nosso espírito sair desse corpo, ele vai desabar. É o que nós chamamos de morte. É o que nós chamamos de morte. Né? Quando o espírito, nosso espírito, se desprender desse corpo, essa carne aqui, ela desaba. O que sustenta ela não são os nossos nervos, são o nosso espírito. A partir do momento que ele saiu de nós, acaba. Já era. Então aqui, o que estava participando de carne e sangue aqui era o nosso espírito, sendo revestido de carne e sangue. Também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? O próprio Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré, participou das mesmas coisas. Revestiu-se de carne e sangue. Se eu não me engano é João 1. O verbo se fez carne e manifestou entre nós. Então, participou das mesmas coisas, ou seja, Deus manifestando em carne e sangue na pessoa de Jesus de Nazaré, para que pela morte, quando Jesus disse assim, está consumado, eu aniquilei o diabo, eu já desfiz a obra do diabo, já acabou. Isso sim. Então, se você acredita que você ainda está em pecado, se você acredita que o diabo existe, aqui fala que foi pela morte que aniquilou aquele que tinha o império da morte. Jesus não vai morrer de novo pelos pecados de mais ninguém. Jesus não vai morrer de novo pelos pecados de mais ninguém, para aniquilar a que tinha o império da morte. Quem tinha o império da morte? Era a lei de Moisés. A lei de Moisés que tinha o império da morte. Se alguém transgredisse alguma delas, que era pecado de morte, como Jesus disse, né? Há pecados para mortes. Ou seja, a transgressão da lei que levava a pessoa à morte. E pecado, nós sabemos, 1 João 3, 4, era a transgressão da lei. Então, algumas transgressões da lei que as pessoas cometiam ali, era para morte. Lembra daquela mulher que foi pega no ato de adultério? Que eles levaram ela até a presença de Jesus, e eles disseram, mestre, na lei de Moisés diz que tal mulher seja apedrejada até a morte. E você, o que diz? Jesus disse assim, quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É o mesmo que ele falasse assim, aquele que dentre vós não transgrediu a lei, que atire a primeira pedra. E eles ficou assim, poxa, todos nós transgredimos a lei. Então, se nós temos que apedrejar ela, temos que apedrejar nós mesmos, baixar a cabeça aí, por embora. Então, quando Jesus disse, está consumado, não houve mais essa necessidade de punir alguém com morte. Né? Certa vez Jesus falou assim, que quem só olhasse para uma mulher com desejo, para ele já tinha pecado. Ou seja, a doutrina que ele estava trazendo era muito mais forte do que a lei de Moisés. Muito mais forte. Porque antes a pessoa ela tinha que ser pega no ato de adultério. E quando Jesus disse aí, só de pensar já tinha pecado. Já tinha pecado. Então, pensa bem.
Algumas pessoas acreditam, não, esse povo da graça, que não precisa de igreja, que não vai na igreja, que vive aí salvo pela graça, sem pagar o preço, sem abençoado. Aquele que vive verdadeiramente na graça de Deus, é muito mais difícil de viver na graça de Deus do que viver dentro do sistema religioso. Na graça de Deus, o homem ou a mulher que mata, que morre, que prostitui, que trai, que faz qualquer coisa desse tipo, na graça, não tem diabo para pôr culpa. Não tem diabo para falar, não, foi o diabo que me provocou e eu fiz isso daí. Agora, dentro do sistema, não, é fácil. Você pode trair, você pode matar e falar que foi o diabo. E chega lá com a Bíblia debaixo do braço, de tênis e gravata, fala que está arrependido, você vira pastor, você vira o que você quiser ali dentro. Basta você, andar bonitinho ali, acabou. Você mata 1000, né? Chega lá dentro, você vira pastor. Simples assim. Aí acha que na graça, a pessoa não. Essa graça desse povo aí é sem graça demais, é fácil demais. Não é não, abençoado. Não é não. Você está enganado. Ah, então quer dizer que eu posso matar, que eu posso roubar? Abençoado. Se você pensa assim, essa religião que você faz parte, não está servindo de nada. Porque quem está na graça não vai pensar disso, dessa forma. Não vai pensar. Nós temos que vigiar para não cair. Temos que vigiar para não cair, porque nós sabemos que não tem ninguém para nós pôr culpa. Não tem diabo, não tem Satanás, para falar, foi o Satanás e o diabo que fez eu fazer isso. Então, quando Jesus disse que está consumado, é um pouco do que eu disse aqui hoje. E tem muitas coisas aqui hoje. Tem muitas coisas que nós podemos falar futuramente acerca dessa passagem, está consumado. É muita coisa. Quando ele disse está consumado, terminou a antiga aliança, começou a nova aliança. Quando ele disse está consumado, ele nos batizou através da sua morte. Romanos 6,3. Olha o que está escrito. Que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça seja abundante, seja mais abundante? 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos, está vendo? Nós, em graça, nós estamos mortos para o pecado. Como vivemos ainda nele? Como vivemos ainda no pecado? Nós estamos mortos para a lei. Como nós vivemos ainda debaixo da lei? Porque o pecado era a transgressão da lei. Agora no verso 3, você ainda se batiza nas águas, né? Ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. E você ainda batizando nas águas, obras mortas da lei. Você ainda é escravo da lei. Você ainda é escravo da lei. Você está no reino vivendo como escravo, na condição de menino. Mas sua hora chega e Deus vai te libertar. Está consumado. Está consumado. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, ative o sino de notificações para você ser avisado de mais outras mensagens. Graça e paz, graça e paz.